Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre alguma coisa a respeito do ensinamento de Deus, tá? Ok? Primeiro eu queria falar o seguinte a respeito, Deus está falando do ensinamento de Deus. Eu tinha duas coisas para falar, mas o que eu vou lembrar aqui é o seguinte. Sobre estes ensinamentos que eu tenho trazido, tá? Eu estou trazendo especialmente para quem está apoiando o meu trabalho, tá? Qualquer pessoa que está apoiando o meu trabalho, tá? Eu tenho recomendado estes ensinamentos como tudo o que eu faço para você, tá? Que está apoiando o meu trabalho. E a respeito daquilo que é oposição, tá? E também do que tem rejeitado o meu trabalho ou então ignorado, tá? Não estou dedicando-lhe nada, ok? E uma outra coisa que eu quero falar, que eu lembrei, é sobre essa prática de magia negra no seu olho, tá? Você não se engane que ninguém, tá, convença você de que essa prática de magia negra no seu olho, tá, significa ou que você está fazendo alguma coisa errada, tá, ou que quem está praticando isso não são bandidos, tá, ok? A questão é que nessa classe de criminosos que praticam magia negra no olho dos outros e espionagem, existe, vou colocar em duas classes, tá? Existe aqueles que são financiados para fazer isso e existe os contraventores envolvidos nisso, tá? Só que eles funcionam juntos, consegue entender? Eles estão movidos das mesmas informações, as mesmas situações de conspirações contra cada pessoa, tá? Então isso que está praticando magia negra no seu olho, dentre muitas coisas, nesse vídeo eu quero falar sobre calúnia. Você está sendo caluniado, tá? Estão praticando magia negra no seu olho, estão caluniando você e estão disputando com a mentira contra você. Então quando você sentir isso daí, você vai abrir a boca para espalhar para todo mundo, tá? Ok? Eu já falei para você que uma das coisas que você tem a boa missão de fazer quando você sentir uma prática de magia negra é delatar, ok? Consegue entender? Você vai chamar mais pessoas para delatarem com você. Bom, eu já estou aqui para ler esse texto aqui há muito tempo, tá? Mas Deus colocou no meu coração aqui agora. E é o seguinte, eu não vou dizer qual é a parte, mas é o seguinte, a história aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo tinha sido acusado dentro do povo dele de estar violando a lei de Moisés. Então eles conseguiram forjar uma situação para que o apóstolo Paulo fosse incriminado com a lei de Moisés. E é a continuação do outro vídeo que eu fiz, tá? Falando sobre uma história do apóstolo Paulo, tá? Coloquei agora no Instagram o tal do vídeo. É a continuação disso aqui. Então eles forjaram uma situação em que o próprio apóstolo Paulo se colocou de frente da situação e falou assim, ó, ele estava diante do líder lá para ser julgado, ele falou assim, ó, eu mesmo quero ser julgado por isso daí que eles estão falando que eu tenho violado a lei de Moisés. Eu não tenho violado a lei de Moisés, tá? E estou pronto para ser julgado, tanto por essa lei como pela lei a lei de Roma, tanto a lei de Roma quanto a lei de Israel. Eu nunca, ele disse, nunca violei a lei de Moisés, muito pelo contrário. Eu anuncio justamente o Messias da lei de Moisés. Presta atenção, aí que eu coloquei no outro vídeo foi a ousadia com que ele falava que o Evangelho era a continuação justamente do Antigo Testamento. Ele não tentava explicar, olha, há diferenças entre o Novo Testamento, muito pelo contrário, ele colocava com ousadia mesmo que o Novo Testamento era a continuação do Antigo Testamento. Quando você viu eu falando qualquer coisa, isso daí é meu, ok? Eu já falei para você que o apóstolo Paulo tinha Gamaliel que nunca me ensinou nada do que ele sabia. A diferença é que assim como o apóstolo Paulo, ninguém nunca me ensinou nada e eu ainda não tive um Gamaliel me ensinando nada a respeito da lei, ok? Preste atenção para você entender. Então ele colocava com ousadia e a ideia de nunca ter violado a lei de Moisés. Mas é sério, Jorge. Olha, posso apontar na Bíblia que Jesus Cristo violou a lei de Moisés, tá? Jesus Cristo violou a lei de Moisés e também os apóstolos também. O apóstolo Paulo também. Posso provar aqui pra você. Ah, é? Eu tô rindo à toa disso daí. Que eu vou colocar na sua cara que não. Ok? Tô rindo à toa. Ok? Mas vamos lá. Presta atenção. O que aconteceu? O apóstolo Paulo, aquela situação ali, o que aconteceu? Ele se colocou de frente. E aí, como ele colocou a ideia de que ele fala assim, eu quero ser julgado diretamente pelo tribunal de Roma. Os juízes que estavam ali diante dele falaram assim, olha, não vi nada de ruim nesse cara para ele ser condenado, os romanos.
Mas como os judeus estavam insistindo, ele ia ser liberado. Falou, para mim esse cara podia ser liberado aqui agora. Ah, mas a gente não pode liberar. Por quê? Porque ele apelou para a lei de Roma. Era o quê? Uma burocracia legal que, ao ter feito aquele apelo pela lei de Roma, ele pediu para ser julgado pelo tribunal de Roma e os caras não invalidaram o pedido dele. Levaram ele lá para Roma para que ele fosse julgado. Aí aconteceu toda aquela desgraça do naufrágio, tá? Ele passou grande perseguição mesmo nessa situação aí, tá? Depois de toda aquela merda, ele conseguiu a liberdade dele lá. Ele foi julgado lá no tribunal de Roma e ele conseguiu a liberdade dele para continuar levando o evangelho, tá? E aí a história continua assim, ó. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma explanação em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto na lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuavam incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras, bem... pronto, aqui que é a palavra interessante. O que aconteceu? O pessoal ouviu falar do apóstolo Paulo e eles conseguiram falar assim, olha, a gente tem ouvido falar desse negócio que você fala a respeito do Messias, do Evangelho e tudo mais. E um grupo de judeus falou assim, ó, a gente vai dar uma oportunidade, acho que em Roma, ele estava no território de Roma. Os judeus dispersos foram falar assim, a gente vai dar uma oportunidade para você fazer um discurso e falar de uma vez por todas a respeito do que você pensa a respeito do Messias. E aí reuniram um grupo de judeus lá, que eram do pessoal dos israelitas, e juntaram aquele pessoal para sentarem ali para ouvir o que ele estava falando. Estão praticando muita magia negra no meu cu. Preste atenção. Então eles falaram assim, agora você vai falar para a gente, nós mesmos estamos interessados em ouvir o que você tem para falar. E aí o texto diz que ele ficou um dia inteiro falando só sobre aquilo. Ele foi jogando todas as ideias que ele tinha para jogar a respeito do Evangelho, de Jesus Cristo e da lei de Moisés, está escrito aqui, e dos profetas. Estão praticando muita magia negra no meu curso, tá? Quem pratica magia negra, tá? Em cima de todo mundo, tá? São bandidos, os bandidos do bairro, tá? Conexão dos grupos que estão por trás. Tá, ok? Significa que a ponte desses bandidos é uma empresa por trás, um grupo comunista por trás, tá? Ou até mesmo um grupo anticomunista, tá? Ok? Você vai delatar para todo mundo, tá? Ok? Todos os bairros loteados por criminosos, tá? Satânicos, tá? Que praticam magia negra para alguma coisa por cima. Você vai falar para todo mundo, tá? Ok? Você vai cansar de delatar. E se você mandar e-mail para mim, simfuge@gmail.com, eu passo os links para você baixar todos os vídeos. Você ficar informado até a vida inteira mesmo desse trabalho, desse negócio de espionagem, magia negra e conspiração, tá? Vamos lá. Aí quando ele terminou, o que aconteceu? Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Eram tudo pessoas que conheciam a lei de Moisés, tá? E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. No caso foi Paulo que falou. Depois de os despedir, ele falou assim, ó, bem falou o Espírito a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis, e não entendereis, vendo não vereis, e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, está dizendo aqui, tá? Pronto, o que significa? O apóstolo Paulo ficou bastante triste com isso, entendeu? Ele ficou bastante chateado porque, você imagina, o cara, entendeu? O tal do apóstolo Paulo aqui, ele era um cara que conhecia minuciosamente a lei de Moisés, ele conhecia tudo da lei de Moisés. Então, como judeu, ele tinha assim, o mesmo raciocínio dos caras que eram judeus, né? E como cristão, ele teve uma experiência de ter visto coisas espirituais, tá? Ele tinha um conhecimento maior que o dos apóstolos, tá?
No caso, os apóstolos estiveram com Jesus Cristo. As visões que ele teve foram espirituais e após os apóstolos. Então ele tinha uma diferença entre ele e os apóstolos, mas ele estava quase que no mesmo nível dos apóstolos, né? E a outra coisa é o seguinte, ele tinha a capacidade, o conhecimento dado por Deus, justamente para ele pegar as peças do Antigo Testamento e mostrar todos os significados, tá? Todos os simbolismos que estavam no Antigo Testamento dos profetas e das profecias e explicar todas elas para eles com a inspiração do Novo Testamento, né? Em outras palavras, o próprio Espírito Santo mesmo, tá? Significa uma inspiração muito maior do que a pessoa que apenas lia a lei de Moisés. Ele, no caso, tinha uma ligação espiritual com Deus que lhe dava a capacidade de discernir os ensinamentos, tá? Então ele provou com todos os argumentos, não ficou nada em dúvida. Ele provou com todos os argumentos que Jesus Cristo era o Messias, tá? E que aquele ensinamento era de Deus. Outra coisa que eu quero falar para você. Quando você ouvir falar de um indivíduo que pratica satanismo em cima de alguém, tá? Pratica magia negra no cu ou no olho de alguém, e ele diz que discerne bem os ensinamentos, mas eu não acredito nunca. Consegue entender? Eu já falei para você que um indivíduo desse, ele não consegue portar nem mesmo a Bíblia. O que significa isso daí? A Bíblia nem existe para ele. Ele pode ler de cabo a rabo, pode até portar isso daí. Eu não tenho dúvida que esse livro não está em posse dessa pessoa aí, tá? Ok? Qualquer coisa que pratica magia negra, tá? Eu acredito que inclusive já está até morto, de acordo com a lei de Moisés, tá? Ok? Mas vamos lá, preste atenção. Só que ele ficou muito triste, presta atenção, o sentimento dele, vamos pegar os 5 minutos. O que ele sentiu, que ele ficou bastante chateado, porque estava ali uma oportunidade dos caras acreditarem justamente na profecia dos profetas, tá? E considerando que naquela época ali, aconteceram vários milagres, entendeu? Ouviu-se falar que Jesus Cristo fez vários milagres, que era o Messias, entendeu? E as pessoas dando testemunho de coisas assim, diferentes mesmo, assim, de alguma coisa poderosa, né? Inclusive o próprio apóstolo Paulo, quando tinha oportunidade ali, aconteciam milagres que ele fazia ali, na frente das pessoas, mesmo assim, mesmo com uma situação diferente, assim, anormal. E ainda considerando a expectativa que eles tinham de um Messias, ou seja, eles estavam sempre envolvidos com aquilo ali, com a questão religiosa, tá? Estavam com a mente completamente fechada mesmo e não fez sentido nenhum para ele, né? Pronto, né? Ele ficou chateado por causa disso, mas também ele entendia, tá? Que o que na verdade havia sobre aquelas pessoas ali, eu vou tentar colocar de uma outra maneira. O que havia naquela geração ali, tinha uma coisa diferente naquela geração ali para que eles não ouvissem, tá? Ok? Mas eu vou deixar aqui em segredo para guardar um segredo. Só que uma coisa que eu já falei há muito tempo, tá? É que as pessoas pensam que esse tipo de situação acontece somente com os judeus, né? Jorge, Deus endureceu, já falei, é um ensinamento exclusivo, tá? Do Jorge Rodrigues. Deus endureceu o coração dos judeus para que eles não deem ouvido ao Evangelho. Se você disser que sim, sim, isso está escrito na Bíblia, e como foi lido aqui como apóstolo Paulo, sim. O coração dos judeus teria sido endurecido por Deus para eles não darem ouvido ao Evangelho, não é verdade? É sim. Mas há judeus que creem em Jesus Cristo também. Há judeus que creem em Jesus Cristo, sim, eles acreditam mesmo, sim, este aqui é o Messias, sim. Eles se reúnem até em grupos, tá? Que são chamados judeus messiânicos. Significa então que da mesma forma que uma grande quantidade de judeus não vai crer no Evangelho de Jesus Cristo por algumas razões, uma quantidade vai crer também. Mas se você analisar bem os gentios também, funciona a mesma coisa, não funciona nada diferente. Assim como tem pessoas que creem, tem pessoas que não creem também. E na mesma proporção, muitas pessoas não creem e algumas pessoas creem. Percebeu o raciocínio? Significa que o raciocínio que funciona com os judeus, na verdade, funciona sobre o mundo inteiro, tá? Funciona sobre o mundo inteiro, tá? Assim como também existem indivíduos que portam o ensinamento e não o praticam, tá? E não o têm, também entre os judeus também tinha isso daí. Consegue entender? Ok? Esse ensinamento judaico, entre aspas, na verdade funciona sobre o mundo inteiro, tá? Ok?